Glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nesta manhã nós iremos estudar a lição de número 6, de 10 de maio de 2020, que tem como tema Lidando com Medo. Nós iremos nesta manhã estudar de como sabermos lidar com medo, né? E o versículo-chave dessa nossa lição nesta manhã, ele encontra no Salmo de número 27, de verso de número 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Isso aqui é um salmista estava aqui dizendo, de quem terei medo? Né? E aqui os objetivos desta lição, a qual nós iremos estudar nesta manhã, amados irmãos, tem dois objetivos. O primeiro é apontar situações nas quais nós podemos, né, ser tomado pelo medo. E segundo nós esclarecer, de acordo com o texto, a maneira bíblica de enfrentar o medo. Ou seja, são duas situações, né, de ser tomado pelo medo, ou seja, e a Bíblia vai nos esclarecer também, né, a maneira de bíblica, né, ou seja, baseado na palavra do Senhor, de como nós enfrentar o medo. Medo esse que nesse século presente, né, tem levado muitas situações, pessoas, né, acomodados em certas situações por causa do medo. Ela se aprisiona por causa do medo, leva a fobia e outras coisas mais, né? E aqui, rapidamente, antes de nós entrarmos no texto principal dessa nossa lição nesta manhã, eu quero citar aqui só alguns exemplos aqui de homens de Deus, heróis da fé, esses que estão relacionados no livro de Hebreus, né? O exemplo é de Adão. Adão teve medo por causa do seu pecado. Sabemos a situação de onde aconteceu com Adão e Eva, né? Onde Adão lá, depois que teve pecado, ele se escondeu do nosso Senhor. Então, o medo, muitas das vezes, ele nos gera insegurança, faz nos esconder, faz nos afastar, né? E por que não dizer da presença do Senhor, da casa do Senhor e outras coisas mais? Porque se nós formos tomados pelo medo, amados irmãos, nós verdadeiramente nós vamos ficar paralisado, com medo, escondido em algumas situações, né? E por que também não dizer da situação de Davi? Davi também teve medo da soberania de Deus, né? Davi também teve medo, né? E também aqueles soldados, quando foram prender Jesus, eles também tiveram medo da autoridade de Cristo, né? E por que também não dizer de Pedro, João e Tiago, né? Também em algum momento da sua vida eles também tiveram medo da glória de Deus. Tem as referências aí, não vai ser possível passar, mas são esses exemplos aqui que eu queria dizer para a igreja do Senhor, para os irmãos nesta manhã. São situações aonde também esses heróis da fé, em algum momento de sua vida, eles também tiveram medo, né? Então o texto aqui em Mateus 14, versículo 22 até o 33, aqui tem a história, né, aonde Jesus andou sobre, né, Pedro aqui tentou andar sobre as águas, que Jesus falou, venha ter comigo, e aqui naquele momento ali, também Pedro teve medo, e até porque ele pediu que o Senhor manda ir até contigo, né, sobre as águas, e Jesus falou assim, vem. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, deu a garantia, falou, Pedro, vem até mim, e Pedro até começou a andar sobre as águas, né, mas em determinado momento, Pedro teve medo, porque no verso de número 30, nós vamos vendo aqui que Pedro aqui vai dizendo, e reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Ou seja, nesse momento aqui, irmãos, Pedro também teve medo. E eu imagino aqui nessa situação que Pedro se deparava, amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, é porque ele deixou em algum momento, algum segundo de sua vida, olhar para o Mestre, olhar para Jesus. E quando ele deixou de olhar para Jesus, eu creio aqui, eu vejo que ele olhou para a tempestade, para a água, ou seja, também para o vento. Quando nós deixamos de olhar para Cristo em determinados momentos, problemas, situações em nossas vidas que surgem diariamente, verdadeiramente o medo por alguma situação, ele vai nos aprisionar, ele vai nos deixar em situações adversas, em situações de insegurança também.
Daremos início aqui na introdução da nossa lição, aonde vai nos relatar a seguinte questão: o medo é resultante de uma sensação de estado de alerta, diante de uma ameaça real ou potencial. Nesse contexto, o cérebro ativa automaticamente uma série de compostos químicos que nos preparam para o enfrentamento ou para a fuga. É aquilo que eu falei no início do começo. O medo automaticamente na nossa mente, no nosso cérebro, quando o medo surge na nossa frente, na nossa vida, vai ter duas situações, amados irmãos. A primeira é, ou nós enfrentamos o medo, né? E a segunda é, ou a gente fugimos com medo ou do medo. Trata-se de um sentimento normal, necessário à própria sobrevivência humana, uma vez que se ele assumiremos risco desnecessário, a sociedade contemporânea, entretanto, tem se deparado com uma quantidade crescente de pessoas com fobia, que é o medo, que a fobia é a questão que gera o medo, né? Infundada, que domina e leva ações irracionais. Nesta lição estudaremos como agir diante de situações que envolvem o medo, sem violar os princípios bíblicos. Amém? Ou seja, nós não podemos ser deixado dominado pelo medo. Nós temos que enfrentar o medo, seja qual for a situação que surgir na nossa vida, mas nós devemos enfrentar o medo, não fugir com medo ou do medo. Amém? E aqui é o primeiro tópico da nossa lição nesta manhã, vai nos dizer aqui, o medo resultante do pecado, ou seja, o medo, né, e o resultado do medo, que é a questão do pecado, o medo resultante do pecado, lá em Gênesis 3, versículo 8. A prática de alguma atividade, de alguma atitude que merece reprovação, a sua consequente sanção leva, em regra, o ser humano a sentir medo e adotar comportamentos que eliminam ou minimizam os efeitos desta penalidade. O ser humano possui uma dificuldade inata em assumir falhas e submeter à punição. Ou seja, muitas das vezes em nossas vidas, quando nós falhamos, quando alguém falha, né? Muitas das vezes a pessoa, ao invés de assumir aquela condição a qual se deparou, ela prefere às vezes fugir, né? Não assumir também a sua falha ou a sua responsabilidade a qual a situação se deparou. Amém? Isso ocorre porque inicialmente o homem foi criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Adão foi feito, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, né? Então, lá a referência nós temos lá em Gênesis 1, versículo número 6, da questão da criação do homem. Amém? E no primeiro tópico, do tópico 1, o pecado promove comportamentos irrefletíveis. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor. Que é a questão lá de quando Adão com Eva pecaram, né? Quando depois o Senhor foi procurar Adão, né? Chamou Adão primeiramente, Adão, Adão, onde tu está? Né? E Adão se escondeu, ou seja, da presença do Senhor. Porque Adão ali naquele momento ali, eu creio que ele não tinha ainda reconhecido, né? Mas ele se deparou que ele estava ali em pecado e ele preferiu se esconder do Senhor, ou seja, do que ele admitir, de ele assumir. Ele se escondeu-se do Senhor, da presença do Senhor. Amém? E se esconder, irmãos, é uma das características. Quando uma pessoa peca, é uma das primeiras coisas, às vezes, quando uma pessoa peca ou quando uma pessoa erra, a primeira característica que nós nos deparamos é se esconder. É se esconder, ou seja, não assumir aquela questão a qual ela se deparou ou a qual ela fez, né? Então isso é uma das condições a qual a pessoa, quando ela peca, ela faz. Ela se esconde do Senhor, ela se esconde dos irmãos, ela se esconde das pessoas, e por que também não dizer que ela se esconde também do pastor? Amém? Então aqui nós vamos aqui rapidamente, né? Nossos primeiros pais, quando confrontados pela própria consciência sobre o pecado que acabaram de cometer, compreendendo que tivera natureza, né, pura e perfeita, corrompida e que mereciam reprovações e sanção tomada pelo medo, agiram de forma insensata, escondendo-se de Deus.
E um exemplo também que eu poderia citar rapidamente aqui, né? Por que não dizer Elias diante de uma situação, de um feito tão glorioso, maravilhoso, a qual o Senhor tinha feito anteriormente sobre Elias, sobre os profetas de Baal, e em um momento de uma simples ameaça, os irmãos conhecem, a igreja do Senhor conhece muito bem a história. Ele se deparou, o profeta ali, ele se deparou ali na caverna. Ele teve escondido ali na caverna, né? Olha só como é que o medo, o que que ele gera. Elias teve medo de uma simples ameaça. E olha que ele vinha de um grande feito outra hora, mas num determinado momento, diante de uma simples ameaça, ele teve medo ali, Elias, naquela situação, que foi se esconder também em uma caverna. Amém? Tópico 2, amados. O pecado também provoca preocupação. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Ou seja, se escondeu, né? Ali Adão naquela condição, quando ele ouviu a voz do Senhor chamar pelo seu nome, ele temeu, porque ele estava nu, ele se deparou numa situação de pecado, ele estava nu e ele se escondeu. De que forma aquilo que era motivo de grande alegria outra hora, como ouvir a voz do Criador, e em pouco instante, tornava-se motivo de grande inquietação, né? Precipitadamente, ao pecarmos, nós esquecemos do quanto nosso Deus é amoroso e longânimo, né? Nosso Deus é longânimo, irmãos. Imaginamos que de imediato seremos destruídos ou envergonhados publicamente, mas o nosso Deus não faz isso com ninguém. Nosso Deus, né? Ele não age assim. Ele não age como nós agimos. Ele não age muitas das vezes como pessoas às vezes agem de uma forma, né? Erroneamente, de às vezes querer expor as pessoas, envergonhar as pessoas, mas o nosso Criador não, ele não age desta forma. Deus, ele antes de falar conosco, né, ele vai nos ter um particular conosco, com cada um de nós. Ele tem um particular, ele tem aquele particular com cada um de tratar nossa situação. Claro que vai haver motivos e situações, né, que a gente vai tratar situações diante, né, de outros, né. Vai ter situações que nós vamos precisar tratar no meio assim, não dispor, mas diante de uma situação, nós precisamos tratar, por exemplo, com pessoas como testemunha, por exemplo, que é aquela questão, né, do servo lá, que quando ele se depara, né, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e acerta-te com ele, porém não acertando, aliás, chama uma ou duas testemunhas, né, e também não concordando, aí leva ao público, assim, nessa situação, leva ali na presença, né, de mais pessoas, mas é nessa condição, desde que a pessoa não aceite primeiramente aquele particular com aquela pessoa a qual ela se deparou numa ofensa, numa situação, mas nosso Criador não age assim, irmão. Nosso Deus, ele é maravilhoso, ele tem um particular conosco, né? Em todos os casos relatos na Bíblia, onde houve uma exposição vergonhosa de alguém, há um contexto anterior de resistência ou insensibilidade. É aquilo que eu acabei de falar para os irmãos, acabei de relatar para a igreja nessa situação, né? Se não houver a insensibilidade, né? Se houver uma resistência, né? Se a pessoa não querer, tiver resistente ali, aí sim, aí nesta questão, né? Nesse contexto aqui, aí nós teremos que, felizmente, né? Terá que expor, né? Mas essa é a única condição. Terceiro tópico, o pecado também produz desprezo para com a voz de Deus, não é? E ouviram a voz do Senhor Deus e esconderam-se. Eu falei isso lá no início sobre a questão do pecado que ele gera, né? Uma das atitudes mais infantis que o ser humano pode ter é ignorar a voz de Deus. Irmãos, isso é muito triste. Isso quando nós cristãos, quando o ser humano ele ignora a voz do Senhor, é por ela que somos admoestados, é por ela que nós somos confortados, é por ela que nós somos, né, confrontados também, é através da voz do Senhor, é através da palavra do Senhor. E se nós por algum motivo ignorarmos esta voz, ignorarmos a palavra do Senhor, aí eu sei que realmente será algo muito triste, e eu posso dizer
dizer, até porque não dizer vergonhoso, né? E é desprezo também, é um desprezo, irmãos, isso tudo, né? Por isso que é preciso nós realmente, verdadeiramente, nós estarmos mesmo atentos a ouvir a voz do Senhor, admitindo, reconhecendo nossas falhas, nossos erros, nossos pecados por algum motivo, houvendo ou se houver, temos que admitir, temos que ser sinceros para com o nosso Deus, amém? Então aqui são essa situação que vai a pessoa quando a voz do Senhor, né, ela vai produzir desprezo para com a voz de Deus, né? A pessoa quando ouve a voz do Senhor, ela se esconde, ela se afasta, ela rejeita, né? Então é isso aqui que nós nos deparamos nesse tópico 3. Desprezar a voz de Deus é optar por caminhar em locais escondidos, ou seja, desconhecido também, sem um mapa, uma marcha que sem dúvida estará recheada de dissabores e ao final inevitável parecimento físico e espiritual. Jesus afirmou que suas ovelhas não ignoram a sua voz, verdadeiramente as suas ovelhas conhecem a sua voz, e é claro mesmo, irmão, nós como as ovelhas do nosso bom pastor, nós conhecemos a voz do nosso Senhor, né? A voz do mestre não gera na nossa mente, no nosso ouvir, dúvida de quem está falando, será se é o Senhor, será se é uma voz, não, a voz do nosso Senhor, as suas verdadeiras ovelhas, elas ouvem a voz do seu bom pastor, né? Pelo contrário, identifica e segue, né? E seguem por um local seguro, ou seja, as ovelhas ouvem a voz do Criador e seguem, identifica, né? E segue a um local seguro. Quando o medo resultante do pecado leva o homem à desconsideração da voz de Deus, mas mais afastado ainda ficará do seu Criador, até chegar a uma situação de não pertencer mais a Ele. Ou seja, quanto mais distante do Senhor que uma pessoa, após ela pecar, na questão da preocupação, do desprezo, mais distante ela vai ficando da presença do Senhor e, por que também não dizer, da casa do Senhor, né? Segundo tópico, amados irmãos, o medo. O medo é o resultante do perigo. O medo também vai gerar perigo, né? Aqui nós vamos ver aqui, ó, as ameaças se apresentam constantemente na vida do cristão, tanto sob a forma de risco, que é a probabilidade de concretização de determinada ameaça, quando sob a forma de perigo, que é a ameaça já em concretização. Ambas situações são potencialmente geradoras de medo, que entretanto não pode abalar nosso comprometimento com Cristo, né? Com Cristo, com sua palavra e com nossos irmãos. O apóstolo Paulo declarou que nada poderá nos separar do amor de Cristo, né? Lá nós conhecemos muito bem a situação lá, né? O que nos separará do amor de Deus? A angústia, a tribulação, a luta, a perseguição, a espada, nada pode nos separar do amor de Deus, amados irmãos. Nada. E ele relatou uma gama de situações que podem até ser perigosas e incluir o medo. Ou seja, será que é o medo que vai nos separar de Cristo? Será que é o medo que vai nos separar do amor de Deus? Não pode. Porém, não são suficientes para nos fazer negar a fé, que é a situação que nós vamos ver a seguir na situação de Pedro. Porque diante do medo, Pedro também negou a Jesus. E negou por 3 vezes. Pedro chegou a negar a Jesus Cristo, porque em determinadas situações Pedro teve medo, e esse medo que Pedro teve gerou nele ele a negar ao Jesus, né? Primeiro, comprometer relações. Ou seja, o medo ele compromete as nossas relações com o nosso Senhor. O medo nos compromete também em relações até mesmo com pessoas, até mesmo com outros. O medo, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Isso Jesus falou para Pedro, e isso aconteceu, né? E olha que nesse determinado momento, quando Jesus falou isso, Pedro falou assim: olha Jesus, olha Senhor, eu estarei contigo até a morte. E nós sabemos bem a situação. Lá em Mateus 26, versículo de número 75, nos diz, tem a referência, né? Vamos lá. Cerca de 3 anos e meio de intenso convívio com o Senhor. Olha, irmão, 3 anos e meio, os discípulos, Pedro, já conviviam com o nosso mestre, já conviviam com Jesus. 3 anos e meio não foram o suficiente
para manter sólida a fidelidade de Pedro para com o mestre. 3 anos e meio andando com Jesus, vendo os milagres acontecer, mas isso não foi o suficiente para Pedro ali chegar diante de uma situação e negar a Jesus. O grande detalhe aqui era a genuína conversão, que Pedro ainda não estava convertido, irmãos. Pedro ainda não estava convertido. Talvez ele estava convencido. Convencido é uma coisa, convertido é outra coisa. Pedro ainda precisava da conversão genuína com o mestre, né? Jesus afirmou que enquanto Pedro não permitisse a real mudança no sentido de sua vida, experimentasse a verdadeira transformação, né? Seu relacionamento com ele não restaria imune ao medo decorrente das ameaças que logo viriam, né? Não, então, ou seja, que foi o que aconteceu, ver a ameaça, né? Então, tudo isso aqui aconteceu na vida de Pedro, né? 2, o medo abala convicções também, né? De modo nenhum te negarei. Ou seja, olha só, irmão, o que Pedro falou, conforme eu disse anterior. Pedro disse para Jesus: de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também, ou seja, todos os outros discípulos também que estavam ali juntamente com o mestre, com Jesus e com Pedro, eles também diziam que não negaria a Cristo. Mas o medo chegou, se deparou com medo para com eles, e eles tiveram que, diante do medo, eles tiveram ali que se deparar, eles tiveram que, infelizmente, ali, o medo ali, aprisionaram eles naquela situação, naquele momento que eles já tiveram ali. As Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras nos orientam a sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Pedro, no auge da empolgação com a causa de Cristo, se esqueceu de sua própria condição de alguém, até então não convertido. Ainda que todos os demais discípulos tenham dito o mesmo, o caso de Pedro fica em evidência porque os demais foram se esconder, ou seja, os outros se esconderam, Pedro não, né? Porém, ele voltou e seguiu a seguir a Jesus de longe, ou seja, Pedro já não seguia mais o mestre Jesus tão de perto como outra hora, mas ele estava já de longe. Os outros foram pior ainda, eles fugiram, eles se esconderam, ou seja, que eu falei lá no início, o medo faz isso, irmãos, o medo nos faz isso muitas das vezes em nossas vidas, nos faz fugir de situações, de coisas, e por que também não dizer até mesmo de responsabilidades, né, de repente, quando sobrevém sobre nós, e diante do medo, nós nos deparamos com situações de nós fugirmos daquela situação, de não enfrentar, mas fugir da situação. Amém? Todos os discípulos, né? Aqui nós vamos ver aqui, eles fugiram e deixaram ali o mestre, né? Ou seja, foi no momento de fragilidade. Foi no momento de fragilidade. Por isso nós devemos ter cuidado no momento de fragilidade, em certos momentos de situações de nossa vida, né? A gente também, para que nós não venhamos cometer essas situações, em momentos de crise, momentos, né? Porque também não dizer em momentos de crise, diante da crise também gera medo. Mas nós não podemos ter medo, nós temos que enfrentar as situações, porque o mestre falou, né? E a sua palavra é fiel, verdadeira, não tem por que temer, não é? E segundo, irmãos, e aqui no terceiro tópico, aliás, vai nos dizer que o medo também promove fuga. O medo promove fuga. Então, deixando-os todos fugiram, né? Que eu já falei aqui, eu vou só rapidamente resumir aqui, né? Esse tópico 3 aqui vai falar da questão que eles fugiram ali, né? Da possibilidade ali, quando eles se depararam ali na situação, eles chegaram a fugir. Eles não enfrentaram, né, a situação. Terceiro tópico, o que fazer diante do medo? O que nós devemos fazer diante do medo? O que nós devemos fazer diante do medo? Aqui vai nos dizer o seguinte: estou diante de uma situação de ameaça. Quando nos deparamos com a situação de ameaça, o que fazer diante de uma ameaça? O que nós devemos fazer diante de uma ameaça, de uma situação? O que fazermos, né, a Igreja do Senhor? O que fazermos quando nós nos depararmos com o medo, né? Aqui já entra uma situação, né? Aqui onde quando a gente se deparar com medo, a situação é real, né? Aqui no tópico 1, amados irmãos, eu vou diretamente ao tópico 1, vai nos dizer assim: ore e jejum.
Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum. Essa situação aqui, irmão, eu vou resumir ela rapidamente. Aqui Josafá estava diante de uma ameaça, diante dos seus inimigos, estava com medo, os seus inimigos estavam próximos na situação de Josafá. E Josafá reuniu todo o povo e ali convocou um jejum e uma oração. E ali Deus ali ouviu a Josafá, bradou e disse para ele: olha, Josafá, esta peleja não é sua, mas essa peleja é minha. Irmãos, tem situação na nossa vida que nós devemos simplesmente orar ao Senhor, clamarmos a Jesus, e por que também não dizermos, nos sacrificarmos em algumas situações, que aqui dessa situação, a qual mencionada está falando da situação do jejum. Segundo, ajude-se aqueles que temem a Deus. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Nessa situação aqui, Judá se juntou aqui a Josafá, esta tribo, e pediu socorro ao Senhor. E o socorro do Senhor, ele veio, amados irmãos. O socorro do Senhor veio sobre a vida deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso nós termos essa confiança, essa certeza em Cristo Jesus. E terceiro, agarre-se às promessas divinas. E não adesse a semente a Abraão, teu amigo, para sempre, né? Um dos objetivos pelos quais Deus faz promessa é o de reforçar o vigor nos dias de calamidade. Ou seja, por que não dizer hoje? Estamos vivendo uma situação de pandemia, situação de vírus, situação que para muitos tem gerado medo, espanto, desespero. Mas porém, irmão, nós, Igreja do Senhor, nós temos um Salvador. Nós temos um Deus que garante a sua promessa, até porque nós não somos deste lugar. Nós somos peregrinos nesta terra, né? Então todos nós estamos sujeitos a essas situações. Porém, o que vai fazer a diferença é como nós olharmos essa situação a qual nós estamos vivendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vou resumir e concluir rapidamente. Eu vou concluir aqui a conclusão. O medo. Aleluia, glória a Deus. Para concluir, amados irmãos, aqui eu quero dizer o seguinte: o medo é um grau mais elevado. As fobias têm tirado a tranquilidade de muitas pessoas que não buscam a segurança no príncipe da paz. Verdadeiramente amados irmãos. Quando nós não temos a segurança, a esperança, a certeza no nosso Criador, que Ele está conosco, nos guardando, livrando de todo mal, e que Ele nos fez uma promessa, amados irmãos, aí nós vamos ser levados pelas fobias desse tempo presente, desse século. Amém? Jesus declara que dá paz a todo aquele a que ele se rende e de uma forma diferente da qual as pessoas estão acostumadas a entendê-lo. A paz que Cristo nos oferece é independente das circunstâncias, igreja. É independente das circunstâncias, irmãos. A paz que o Senhor nos dá é independente da situação, do momento a qual nós estamos vivendo, das circunstâncias. Que não deixará que o medo exerça domínio e desordene a caminhada do cristão até a glória. Ou seja, o medo não pode nos tirar do caminho da glória que nos está reservada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Com a paz que Cristo dá, mesmo diante do medo, o coração do cristão continua suave e equilibrado, não deixando que o pavor ou o medo, né? O pavor e o medo afete a correta tomada de decisões e a continuidade da fé nele. Ou seja, é enfrentarmos, é sabermos que esse medo, essa situação, que maravilhosa lição, amados irmãos, né? Que essas lições desse trimestre, como ela vê agora, diante de situação, nós não estamos nos deparando agora com uma situação, né, de medo para muitos, para alguns, né? Mas nós não devemos ter medo. Nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos garantiu uma promessa, né? E Ele é fiel para cumprir toda a sua promessa. E vou aqui finalizar com um exemplo muito claro também da situação de medo. Quando Moisés enviou os 12 espias para a terra de Canaã, terra que essa que manava leite e mel, igreja do Senhor. Ali 10 tiveram notícias de medo, de pânico, que os homens eram grandes, né? A cidade que não daria ali, mas porém Josué e Caleb, no mesmo cenário, na mesma situação, tiveram uma visão completamente diferente.
diferente daquela. Então assim é para nossas vidas. Como nós estamos vivendo hoje essa situação? Será que nós vamos ficar com medo? Ou nós vamos, mesmo diante do cenário, nós vamos ver a glória futura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amém? Que Cristo Jesus vos abençoe. Em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor por mais essa manhã, por essa oportunidade que Ele tem nos concedido, e tenha um domingo abençoado na glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Amém.